Graças a Deus da igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por mais uma oportunidade de seu Pai abençoado, do qual sempre faço questão de dizer que eu não sou digno. Irmão, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Que noite tremenda, que noite abençoada. Desde a parte da manhã, a abertura do culto, esse momento de louvor maravilhoso. O irmão adorando. Só que o irmão quase me quebrou, né? Porque ele leu o versículo, ele falou o versículo que eu ia ler. Mas é confirmação de Deus, né? É confirmação de Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu te convido a inclinar a sua cabeça onde você está sentado, para nós podermos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, Deus, estou aqui, Pai, no teu altar, Pai, do qual eu sempre faço questão de dizer que eu não sou digno, Pai. Te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Pai, de compartilhar de alguma coisa com a tua igreja, Pai. Mas antes eu te agradeço, Pai, porque para eu compartilhar com a tua igreja, tu já compartilhou comigo. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, qualquer coisa que esteja nesse estudo, que esteja nessas folhas, que venha somente de mim, Pai, que o Senhor cancele, Pai, que somente aquilo que tu quer, somente aquilo que tu tem para a tua igreja, Pai, seja dito nessa noite, Pai. Te peço que a tua presença vá adiante, Pai, porque se ela não for adiante, eu não preciso ir. Te louvo, Pai, te agradeço pela oportunidade em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa noite eu venho falar a respeito de propósito, que é o trechinho final do versículo que nós lemos, que fala que as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas principalmente daqueles que são chamados perante o seu propósito. São chamados segundo o seu propósito. E como é de costume, eu sempre separo alguma coisa para falar naturalmente a respeito daquilo que nós vamos ministrar. E eu estudando, pesquisando, mas antes disso, o Senhor me deu essa palavra mais uma vez quando eu conversava com alguns amigos, com um específico, que estava passando por um momento difícil, e Deus mostrava para ele o tempo todo que Deus era com ele. E quando o Senhor me dá essa palavra, eu costumo anotar tudo, costumo tentar ficar muito atento nas coisas que o Senhor me dá. Então, quando eu lancei a palavra na vida dele, eu falei, opa, isso aqui eu tenho que anotar. E é exatamente o título dessa nossa ministração, que diz assim: nada pode impedir o cumprimento do propósito de Deus. Amém, irmãos? Então, eu separei aqui para a gente poder iniciar essa ministração, que existem dois tipos de propósito que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. É o propósito específico e o propósito universal. Eu tentei achar uma outra palavra, pastor, mas o propósito que veio foi esse, propósito universal, e amém, a providência que fosse assim. O propósito específico é um chamado direto de Deus. É uma coisa entre Deus e você. Nunca será entre você e Deus, porque o propósito não é nosso, o propósito é dele. O que é um propósito, querido? A não ser uma definição de alguma coisa, a não ser o motivo pelo qual você e eu fazemos alguma coisa. O motivo pelo qual vivemos é o propósito de Deus. O motivo pelo qual eu e você trabalhamos é um propósito nosso. Nós temos algumas responsabilidades, principalmente os chefes de família.
E nós temos um propósito a ser alcançado. Nós temos uma meta a ser atingida. No propósito específico, geralmente Deus revela para nós, seja em sonho, seja em profecia, seja em alguma palavra que algum irmão libera para mim ou para você, mas nem sempre ele é público. Às vezes acontece de algum irmão, ou numa oração, ou numa outra situação, e o profeta vir liberar uma palavra na sua vida. E como é que você vai saber se essa palavra é de Deus ou se essa palavra não é de Deus? Eu confesso que por muito tempo eu fui cético a respeito de profecia. Muito tempo. Mas um dia Deus ministrou no meu coração num estudo que eu li, e que remetia a palavra que diz que pelos frutos o conhecereis. Você quer saber se a palavra é de Deus, querido? Veja os frutos do profeta que ministrou na sua vida. Pelos frutos você vai saber se essa palavra é de Deus ou se essa palavra não é de Deus. Nós já cansamos de aprender aqui em cima desse altar que Deus normalmente confirma a sua palavra. Então, se o profeta que lançou a palavra na sua vida for de Deus, a palavra há de se confirmar. E mais do que isso, ela há de se cumprir. Porque se é propósito de Deus, não existe nada que possa impedir o cumprimento dessa palavra. Amém? Só que como tudo que Deus faz, infelizmente, ainda nesse tempo presente, existe uma oposição. Toda vez que Deus levantar um profeta e que ele lançar uma palavra na minha e na sua vida, os opositores virão. A resistência virá. Existem pessoas que se incomodam com aquilo que é profetizado na minha e na sua vida. Existem pessoas que se levantam para tentar impedir, sim, aquilo que é profetizado na minha e na sua vida. Mas quando é propósito de Deus, ele vai se cumprir. Quando é propósito meu e seu, ele pode até ficar pelo meio do caminho. Mas quando é propósito de Deus, nada é capaz de impedir, e nós vamos ver isso. Mas nem só de propósito específico nós temos. Nós também temos o propósito universal. O que é o propósito universal, querido? É o nosso propósito como igreja. É o nosso propósito como membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Esse chamado, ele não é tão direto quanto o outro chamado, que vem alguém e lança uma palavra sobre a sua vida. Esse chamado é indireto. Mas, diferente do outro chamado, esse chamado é público. Ele está gravado nas santas e sagradas escrituras. Nós temos um propósito a cumprir, segundo o coração de Deus. Esse propósito, nós temos livre acesso a ele. Se você pegar e folhear a sua Bíblia, como a irmã disse, nem que seja um versículo por dia, cada dia Deus vai te revelar mais um pedacinho do seu propósito universal como crente, do seu propósito universal como cristão. E também esse propósito não pode ser impedido de ser cumprido. Eu já vi algumas pessoas falando que nós somos peças no quebra-cabeça de Deus. Que sem mim e sem você, esse quebra-cabeça estaria incompleto. Querido, a palavra de Deus diz que se eu e você não adorarmos, as pedras adorarão. Quem somos nós? Nós somos pó, e ao pó retornaremos. Se nós não estivermos inseridos por vontade própria dentro do propósito de Deus, querido, nós ficaremos nessa terra. De nada nos servirá se nós não nos inserirmos no propósito de Deus. Está aqui, querido, está livre, é gratuito, o acesso está aberto. Mas muitas vezes é ignorado. Muitas vezes não é levado em consideração.
Existem pessoas que nem ao menos consideram que a verdade esteja aqui. O que é uma pena, uma grande perda de tempo. Se o Senhor construiu a Bíblia com todas as características que ela tem, eu venho aqui nessa noite para deixar registrado que ela é infalível, que ela é inefável, que ela é mais do que a palavra de Deus. Ela é a história de Deus, que Deus conta juntamente com a humanidade, juntamente comigo e contigo. E se nós não nos inserirmos em tudo que está escrito nesse livro sagrado, infelizmente nós ficaremos fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus final é o arrebatamento da igreja. O propósito de Deus é tirar a sua noiva dessa terra. O propósito de Deus não era Adão. O propósito de Deus não era Abraão, Isaac, Jacó. Eles faziam parte do plano de Deus. Plano é uma coisa e propósito é outra completamente diferente. Plano é o caminho que nós traçamos até o nosso propósito, até o nosso objetivo final. E o propósito de Deus é tirar a sua noiva dessa terra. O propósito de Deus é que eu e você sejamos com Ele nas alturas, que eu e você glorificamos o nome dEle. Esse é o propósito de Deus. E como exemplo de propósito específico, eu trouxe a vida de José, ou de repente a vida de Sansão. Temos o exemplo de Moisés. Tem tanta gente na Bíblia que a gente tirar de exemplo. Mas o propósito universal é a criação de Deus, da qual eu e você somos coroa. Mas isso não nos faz melhor e nem pior, mas nos faz parte da criação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. A cereja que é posta no alto do bolo, normalmente quando o bolo vai ser consumido, ou ela é a primeira a ser consumida ou a primeira a ser descartada. Então não pensamos em você que ser a cereja do bolo é alguma coisa importante, porque não é. E se eu e você estamos aqui essa noite, você que está aí do outro lado é capaz de me ouvir, é porque ainda existe um propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. E nem sempre é um propósito individual. Nem sempre é um propósito que Deus vai falar no seu íntimo. Mas se, como eu, alguma vez na vida você já se perguntou: Deus, qual é o meu propósito? Eu te digo que o propósito do Senhor, aquele que está escrito em sua palavra, é que toda a criação glorifique o seu santo nome. O propósito da igreja é esse, filho. A gente não está aqui para estar em cadeiras bonitas, com microfones potentes, com um som agradável. Não. Nós estamos aqui dia após dia, com um único propósito: glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome do meu e do seu Deus. No meio desse caminho entram os planos de Deus, mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre o propósito. Que nós amemos ao Senhor, que nós vivamos dentro dos seus planos, porque os planos são individuais. Assim como o propósito específico, os planos são individuais. Mas plano é o trajeto, propósito é o destino. Amém? E aí vamos lá, o profeta veio e te deu aquele propósito individual, te deu aquela palavra, ministrou na sua vida. O propósito individual de Deus começa a se manifestar a você. As palavras começam a ser confirmadas. E muitas das vezes, querido, profetas erram. Mas como eu falei antes, é pelos frutos
que você vai descobrir se um profeta é de Deus ou se um profeta não é de Deus. Não é pelo acerto ou pelo erro. CPF, querido, basta a gente pesquisar na internet que eu descubro o seu. Não é sobre isso que nós estamos falando. Como eu já ouvi, nossa, o cara é um profeta incrível, descobriu minha vida todinha. Querido, ele é fofoqueiro, ele não é profeta. É muito simples descobrirmos a vida um do outro. Mas o profeta é capaz de lançar uma palavra na sua vida que vai transformar a sua vida. Ele não precisa descobrir o que você está passando. Muitas das vezes ele nem sabe. Muitas das vezes o profeta nem sabe o porquê que ele está te lançando aquela palavra. Mas ele sabe que aquela palavra que ele está lançando na sua vida pode transformar a sua vida da noite para o dia. E às vezes a gente acha que participar desse propósito é pouco. Querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que reinar com Deus é pouco? Você acha que estar na sua presença e adorá-lo por toda a eternidade é pouco? Você acha que o céu é pouco? Existe um propósito de Deus maior para mim e para a sua vida do que estar com Ele por toda a eternidade? Não pode existir propósito maior que esse. Não pode existir. Mas aí vem aquele abençoado que lança a palavra nas nossas vidas. E geralmente ele começa assim: irmãos, o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Normalmente é assim. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim: irmão, o que Deus tem para fazer na sua vida é médio, mais ou menos. Eu nunca ouvi ninguém começar uma profecia assim. Porque é genérico, mas é verdade. O que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Ruas de ouro é uma coisa incrível. O céu, descrito na Bíblia, é uma coisa incrível. Se você acha que isso é pouco, querido, me desculpa. Eu não sei o que é suficiente para você. Se você acha que estar na presença do Eterno é pouco, eu não sei o que é suficiente para você, querido. Porque se eu e você conseguimos atingir 100 e poucos anos de vida, isso é muito. O Senhor é eterno. Então as profecias normalmente se cumprem ou não, mas isso não importa, querido. O que importa é estarmos debaixo do propósito de Deus. E o propósito de Deus é que eu e você glorifiquemos a vida dele a todo momento, sobre todos os aspectos da nossa vida. Eu sei quanto isso pode ser difícil para mim e para você, mas esse é o nosso propósito como igreja, amém? Às vezes a gente acha que para que Deus cumpra determinado propósito na nossa vida, principalmente os propósitos individuais, a gente precisa ter uma vida perfeita. A gente precisa estar com a nossa família organizada, a gente precisa estar com a nossa finança organizada, a gente precisa estar com o nosso trabalho organizado. E eu separei algumas mentiras que o diabo tem lançado na minha e na sua vida. Deus não precisa de nada disso para cumprir o propósito dele na sua vida e na minha, seja qual for o propósito. Mas nem tudo é tristeza. Eu sei que está parecendo bem difícil, está parecendo bem pesado. Mas eu separei duas aspas aqui a respeito de propósito. A primeira delas é que Deus não usa a mim e a você pelo que temos ou pelo que somos. É muito pelo contrário, é muito mais profundo do que isso. Nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de defeitos, nós somos cheios de problemas.
alguns que já vêm de fábrica e outros que nós causamos. Deus não nos usa pelo que somos, Ele nos usa apesar do que somos. E o propósito dele, ele há de se cumprir nas nossas vidas, independente daquilo que você é, daquilo que você tem, ou daquilo que você pode oferecer. O propósito de Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Mas a minha segunda aspas é um pouquinho mais complicada. Enquanto Deus tiver de mim pequenas porções, eu vou ter pequenas porções dele. Enquanto Deus tiver pouco de mim, enquanto Deus tiver pouco do meu tempo, enquanto Deus tiver pouco da minha dedicação, eu também vou ter pouco dele. Eu não vou ter o quanto eu merecia, porque Deus é fiel. Mas eu vou ter muito menos do que eu poderia alcançar. E assim é na vida de cada um de nós. Porque quanto menos tempo nós tivermos para Ele, menor será o propósito específico dele nas nossas vidas. Eu ouvi uma vez aqui desse altar que quando nós damos um passo na direção de Deus, Ele está mais próximo de nós. E é verdade, querido. Se você tira um tempo para poder fazer um pouco mais de leitura, se você tira um tempo para fazer um pouco mais de oração, se nós tiramos um tempo para estar um pouco mais na casa do Senhor, se nós nos dispomos a estar mais perto do Senhor, a dar um passo na direção dEle, mais perto Ele está de nós. Mas aí você vai me dizer, irmão, não tenho tempo. E eu concordo com você, nós não temos tempo. E foi por isso que eu separei uma palavra que eu te pedi para mim, que está no Salmo 139. A partir do verso 13. Diz assim: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Porque os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, irmãos? Os meus dias e os seus dias, eles já estão escritos na mão de Deus. Eu sei que isso é bem mais profundo do que nós podemos abordar. O tempo não está muito a meu favor hoje. Mas eu tenho um conceito que eu acabei dividindo com a minha esposa esses dias. Ela briga comigo pra caramba. É só o seu nome. E ela tem estado de descanso. E aí as conversas são intensas, né? E volta a conversa nisso. Mas eu não estou reclamando não, só um comentário. Então, eu conversando com ela, eu expliquei para ela uma coisa que me veio à cabeça. Que eu e você não estamos vivendo um dia de cada vez. Muito pelo contrário. Nós estamos para nós vivendo um dia de cada vez. Mas nas mãos do Senhor, querido, cada dia que a gente vive é um dia a menos. É uma oportunidade a menos de glorificar o seu nome. É uma oportunidade a menos de fazer a sua vontade. Cada dia que nos passa, querido, para nós é mais um dia. Mas nas mãos de Deus, nós estamos em contagem regressiva. Eu e você não sabemos qual será o nosso fim.
Mas uma coisa eu posso te dizer essa noite, querido. Aproveite cada oportunidade que você tem de estar na casa do Senhor. Cada oportunidade, querido, cada oportunidade. Eu, alguns dias atrás, eu fui ao enterro do meu primo irmão, nascido e criado comigo, um homem mais novo que eu. E o Senhor me disse nitidamente naquele cemitério: era para ser você. A irmãozão não está aqui, irmão. Minha esposa sabe. Pode levantar a mão se eu estiver mentindo. Querida, eu comento com ela que às vezes eu olho para trás e eu não entendo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu não entendo, eu não consigo entender. E o fato de eu hoje estar aqui falando com você é um milagre para mim. Aquilo que Deus fez na minha vida é um milagre. Querido, era impossível uma pessoa que bebia o que eu bebia chegar aos 40 anos. E meu primo morreu com exatos 40 anos. E Deus falou nitidamente no meu coração: era para ter sido você. Você consegue entender o tamanho do propósito de Deus? Isso não é na minha vida não, querido. É um propósito que nós temos em comum. Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Somente para glorificar o nome dEle. Isso não me torna melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Isso me dá mais responsabilidade ainda com cada passo que eu dou. Porque a palavra de Deus diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. Você acha que as pessoas não te observam? Você acha que as pessoas não veem a sua vida? Você acha que as pessoas não enxergam Deus na sua vida? Elas enxergam, querido. Hoje em dia a internet está cheia de coaches gospel, de influencers digitais. Eu vou aproveitar, deixa para falar que se você tem esse plano de se tornar um coach ou um digital influencer, eu tenho um grande conselho para te dar essa noite. Pare. Porque tudo isso vai ficar nessa terra, querido. Tudo isso vai ficar aqui. Não tem Wi-Fi no céu. Isso vai ficar aqui, querido. Tudo isso vai ficar aqui. E o que nós vamos apresentar naquele grande dia? Quais são os frutos que vão ter nas nossas mãos? Como o apóstolo Paulo disse, pregue a palavra. Há tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. E como é que nós vamos pregar a palavra fora de tempo? Com as nossas vidas. A minha e a sua vida, ela foi constituída para glorificarmos ao Senhor. Somente e tão somente para isso, querido. Eu vou voltar para o texto aqui que eu me perdi todinho. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor para o nosso propósito universal. O nosso propósito universal é esse: é glorificarmos ao Senhor. Eu te convido a ver sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 7. Ele fala exatamente sobre isso. Todos acharam, amém? A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória, os formei e também os fiz. Querido, esse texto fala a respeito da restauração de Israel, mas ele se encaixa na minha e na sua vida.
Ouça o chamado do Senhor essa noite. Nós fomos feitos para glorificar o seu santo nome. Queiramos ou não, nós fomos feitos para glorificar o seu santo nome. Nós falamos da vida de José, querido. José teve que passar por tanta coisa, querido. Por tanta coisa. Mas no final, ele fez parte dos planos de Deus. Ele teve um propósito individual de Deus realizado na vida dele. Mas por outro lado, querido, nós comentamos também de Sansão. Sansão também teve um propósito de Deus realizado na vida dele. Mas ele não fez os caminhos que Deus separou para ele. Ele não cumpriu os planos que Deus separou para ele. E a vida desses dois personagens me dão base para te dizer essa noite que nada pode impedir o cumprimento do propósito de Deus. Nem mesmo a sua desobediência e a minha desobediência. Nem mesmo que Deus te deixe vivo por mais um dia, querido, o propósito dele há de se cumprir nas nossas vidas. E o nosso propósito universal é simplesmente glorificar a Deus com as nossas vidas, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa fazenda, com os nossos simples gestos. Nós devemos glorificar a Deus. As pessoas estão olhando para as nossas vidas. Tem muita gente que está olhando e está esperando somente você cair, querido. Mas tem muita gente que está se espelhando na sua vida. Porque o ser humano ele tem defeito. Ele tem o hábito de só seguir os fortes. Ele tem o hábito de só seguir quem resiste, quem persiste. O ser humano não quer olhar aquele que fraqueja em um breve momento. Porque não existe aqui entre nós em nenhum lugar nenhum alguém que seja forte o tempo inteiro. Alguém que seja duro o tempo inteiro. Alguém que nunca fraqueje. A nossa diferença é que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Essa é a nossa diferença. Nós podemos passar, querido, por todas as situações, porque aquele que dá força para mim e para você continua sendo o mesmo, assentado no alto e sublime trono de glória. Todas as coisas, todas as coisas. E como nós vimos desde o início, nós temos um propósito individual e um propósito universal. Confesso que me incomodou muito esse negócio do propósito universal. E muitas são as situações que se levantam contra nós nessa caminhada, como já falamos. Mas as principais delas, ou a principal delas, são algumas mentiras que Satanás coloca no nosso coração e que nós vamos desmistificar agora. A primeira delas, como nós já falamos, é o nosso talento, é a nossa habilidade. Deus não precisa de nada disso para se mover através de mim e de você, para cumprir determinado propósito através de mim e de você. Deus não precisa do meu e do seu talento, da minha e da sua habilidade, seja ela qual for. Nós podemos usar no meio dos planos de Deus, sim, mas é escolha nossa usar o nosso talento e a nossa habilidade. Não é escolha de Deus. Deus não te escolheu por causa disso. Muito pelo contrário. Quando você se dispõe a fazer alguma coisa na casa do Senhor, na obra do Senhor, é Ele quem te capacita. É Ele quem me capacita. Eu trouxe o exemplo de Moisés, quando ele se encontra com a sarça. Querido, ele só queria se esconder para não morrer. O temor dele era tão grande que ele só queria se esconder, querido. Mas Deus o chamou para ser o libertador do povo de Israel.
E ele falou: Senhor, mas eu sou pesado no falar. Como é que eu vou chegar até o faraó, até aquele povo, e dizer que eu encontrei com Deus? Como se dará isso, Senhor? E Deus me escolheu. Deus escolheu alguém pesado de palavras. Alguns estudiosos dizem que ele era gado, né? Deus escolheu, eu prefiro usar esse termo pesado de palavras, que eu tiro qualquer responsabilidade de mim. Deus escolheu um homem pesado de palavras para ser o porta-voz de Israel. Você consegue entender que a nossa habilidade nada é na frente de Deus? Vou tentar correr aqui. A minha e a sua estrutura familiar, ela não significa nada para o Senhor. Eu não sei de onde você veio, querido. Eu não sei qual é a sua história, qual é o contexto que você foi criado. Mas eu venho de uma família onde o primeiro cristão sou eu. Eu venho de um contexto completamente pagão e idólatra. E isso não impede que o Senhor possa cumprir as promessas dele na minha vida. Também não vai impedir que o Senhor possa cumprir, seja qual for o contexto familiar que você foi criado. Não vai impedir que o Senhor possa cumprir as promessas dele na sua vida. Olha a vida de José, querido. Se a gente for tirar pelo lado natural, o pai foi enganado pelo tio, trabalhou 14 anos em prol das duas esposas. Elas começaram a disputar a grandeza de Jacó, a atenção de Jacó, como era de costume naquela época, com filhos. E a que não conseguia dar filhos deu a serva, e a outra, por inveja, deu a serva também. Jacó se encontrava no meio de uma situação com 4 mulheres, um monte de filhos, na época 11 filhos, e o filho da sua velhice é o mais amado, José, mais amado de um lado, porque a Bíblia diz que os seus irmãos não conseguiam lhe falar pacificamente. Ele era tão odiado pelos seus irmãos que ele foi vendido como escravo. Era plano de Deus que isso acontecesse. Mas ele foi odiado, ele foi vendido, ele foi caluniado, ele foi preso. E nada disso impediu o agir de Deus na vida de José. A estrutura familiar que foi criada, nada disso impediu que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José. Nem mesmo a minha e a sua limitação pode impedir o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento do propósito de Deus. Como eu disse, Moisés era pesado no falar. José estava preso. Sansão, querido, a presença de Deus tinha se apartado de Sansão. Deus é tão fiel que até mesmo quando eu e você o rejeitamos, Ele é capaz de cumprir os propósitos dele em nossa vida. Mesmo que seja por um dia, por um único momento, para nós vermos o que nós perdemos. Ele é capaz de cumprir o propósito dele. José, querido, José foi o mais imaturo de todos. E nem mesmo isso foi capaz de impedir os propósitos de Deus. José passou por coisas que provavelmente nenhum de nós suportaria. José conheceu a maldade do mundo. José foi odiado pelos seus irmãos. José foi caluniado, foi traído, foi jogado no cárcere, foi esquecido. Quantas maldades José suportou?
E nem mesmo isso, nem mesmo os traumas que isso pode ter trazido na vida de José, foram capazes de impedir que o propósito de Deus se manifestasse. E o mais complicado de todos é o tempo. A gente tem tantos exemplos, desde Abraão, até mesmo a vida do próprio José, a vida do povo de Israel que passou 400 anos escravos no Egito. Nada disso foi capaz de impedir o propósito de Deus. Você consegue entender que até mesmo no fim dos nossos dias, Deus pode cumprir o propósito dele na minha, na sua vida? Eu te peço para abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14. A partir do verso 5. E diz assim: visto que os meus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e não viverá além deles. Querido, o nosso tempo ele está contado nas mãos de Deus. Cada dia, cada segundo que passa, não é um segundo a mais, é um segundo a menos. Cada dia que passa, não é uma oportunidade a mais, é uma oportunidade a menos de adorarmos o Senhor. É uma oportunidade a menos de nos colocarmos à disposição do seu propósito. Cada dia que passa é uma oportunidade a menos que nós temos de adorar a Deus e de participar do grande propósito que Ele tem, não só para as nossas vidas, mas para a vida da igreja. Amém? E debaixo de tudo que a gente compartilhou nessa noite, a respeito de propósito, de todos os passos, de todos os planos de Deus até o cumprimento do propósito, sabendo que nenhum deles pode ser evitado, que nenhum deles é o suficiente para impedir o propósito de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que nós não devemos nos comparar com ninguém, porque essa é uma das atitudes que vai nos levar a estarmos dentro dos propósitos de Deus. Eu não devo comparar a minha vida com a vida de ninguém, porque muitas das vezes aquele irmão que eu estou me comparando, eu não aguentaria passar a metade do que ele passou. Eu sei que a gente olha para a vida de pessoas e acha que pessoas são perfeitas, que têm famílias perfeitas, que simplesmente nasceram com um dom. Mas não é bem assim que acontece. Vocês podem ver esse menino aqui, isso é uma bênção. Aí, ó. O cara é jovem, é bonito, toca teclado, canta que é uma beleza. Mas será que eu e você nos dedicaríamos a aprender como ele aprendeu, a passar pelo que ele passou, a se dedicar à obra do Senhor como ele se dedica? E a cobrança é grande. Será que eu e você conseguimos, como muitas vezes nós pedimos? É uma coisa que eu tenho dividido também com a minha esposa e com alguns irmãos. Às vezes a gente pede e não sabe o que a gente pede. Senhor, me dá paciência. Deus não pega um copo de paciência e dá para você beber. Ele não vai te dar paciência instantânea. Ele vai te dar situações que testem a sua paciência, para que cada dia mais a sua paciência esteja mais forte, esteja mais firmada. Quer ter paciência, querido? Cuidado com o que você pede. Eu tenho que ter cuidado com o que eu peço. Senhor, me dá força. Ele vai dar. Ele vai dar situações que vão me testar.
situações que vão me tornar mais forte. Por isso não devemos nos comparar a ninguém. Se eu me comparar a você ou você se comparar a mim, será que nós vamos ter forças para passar o que o outro passou? Será que eu vou ter forças para passar o que você passou para chegar até aqui? Será que eu vou resistir, querido? Então, se nós sabemos que a nossa estrutura familiar, as nossas habilidades e as nossas limitações não são motivos para impedir o propósito de Deus, querido, siga a sua vida vivendo o propósito de Deus. Os propósitos dele vão se cumprir na nossa vida. Mas tem uma outra coisa que é muito importante eu te dizer nessa noite. Para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, apresente a sua dificuldade, amigo. Senhor, eu tenho uma limitação, eu tenho uma dificuldade. Esse foi o encontro de Moisés com a sarça. De Moisés, como diz a palavra, com o anjo do Senhor, com o próprio Deus. Ele se escondeu porque ele sentiu o pior dos pecadores. Quero conjecturar eu. Quando o Senhor disse que o enviaria, ele disse: Senhor, mas quem vai acreditar em mim? Eu sou pesado no falar. Como eu serei o porta-voz de Israel? Ele apresentou, ele colocou a dificuldade dele diante do Senhor. E é assim que nós devemos fazer em nossas vidas. Senhor, como se dará isso? Visto que eu sou assim, Senhor. Como se dará isso, Pai? Visto que eu tenho essa dificuldade, visto que eu tenho essa limitação. E o Senhor é fiel para cumprir na minha sua vida, amém, irmãos? E uma última coisa, para terminar aqui o tempo, nós devemos obedecer a cada etapa do nosso processo. Tem uma coisa muito curiosa que eu tirei sobre a vida de José e sobre a vida de Sansão. Dado o momento, os dois terminaram presos. Mas a diferença entre um e outro é que o centro da vida de José era Deus. E o centro da vida de Sansão era ele mesmo. Eram os seus prazeres. Era a sua desobediência. Sansão não quis passar por nenhuma das etapas, por nenhum dos planos que Deus separou para ele. Mas José, até mesmo quando foi tentado, a primeira coisa que veio em seu coração é: eu não farei isso com o meu Deus. E depois com o meu Senhor. Então, querido, nós devemos obedecer a cada etapa do nosso processo. E assim como Moisés, filho, o mesmo Deus que se encontrou com ele naquela sarça ardente, como o diácono André falou, é o mesmo Deus que queima até hoje nos nossos corações. Nós não devemos deixar essa chama se apagar. Eu separei o último versículo para a gente terminar aqui. Ele está lá em Mateus 28. No verso 20, o último verso do livro de Mateus, vamos do 19, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu vou te pedir para se colocar de pé aqui. O que eu entendo com isso
que o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, que o Deus do Antigo Testamento, que o Deus que se manifestou a Moisés na sarça, Ele diz que estará conosco, Ele diz que estará na nossa vida todos os dias, até a consumação dos séculos, até o cumprimento do propósito dEle. Deus levantou a mim e a você para glorificar o seu santo nome. E Ele estará conosco, nos guiando, nos levando, nos dirigindo até o grande dia do propósito. O mesmo Deus que estava com Moisés, do hebraico, Reier Asher Reier, eu sou o que sou. O Deus que é, que sempre existiu, o Eterno, Ele está contigo todos os dias, por todos os dias da sua vida. O mesmo Deus que se manifestou a Moisés, o mesmo Deus que libertou o povo de Israel, o mesmo Deus que não deixou que o povo de Israel se perdesse no deserto, o mesmo Deus, Pai de Jesus, o mesmo Deus que morreu na cruz, que nos libertou, Ele estará conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu tinha pedido ao Jota André e ao Mateus, sem saber que eles vão preparar, eu tinha pedido a canção que eles ministraram. E eu peço que eles ministrem novamente, que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, que essa palavra possa ter gerado vida em seu coração, assim como ela gerou vida no meu coração. Eu e você fazemos parte de um propósito muito maior do que aquilo que as nossas vidas podem compreender. Eu e você estaremos com Ele nos céus, querido. E isso não pode ser pouco para a sua vida. Sabe por quê, querido? Porque todas as outras coisas ficarão nessa terra. Somente a promessa que Deus tem na minha e na sua vida, ela há de se cumprir, mas ela não há de se cumprir um dia, ela há de se cumprir eternamente. Eu peço aos irmãos que ministrem essa canção em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Eu poderia estar, eu poderia estar
aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória a Deus. Olha assim, para a gente vê esse casal, da onde Deus tirou, que hoje pregando a palavra, para nós não tem coisa mais alegre para um pastor do que isso. Né? Dinheiro nenhum paga isso. Para mim, paga. Né? Eu, Antônio, hoje ministrando, um diácono da igreja. É isso que a gente faz aqui. A gente colabora para a restauração, desenvolvimento e crescimento do homem, forma ele um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você que tem sua semente, você que tem sua oferta, seu dízimo, traga aqui no altar agora e abençoe a casa do Senhor. Você sabe que nós aqui ainda pagamos nosso aluguel, conta de luz, estresse e tal, a taxa de água. Aquilo que a gente faz aqui durante todos esses anos aí. E vocês sabem que a gente não precisa dar uma palavra muito grande aqui para o folclore, porque aquele que é salvo, aquele que entende a palavra, ele sabe os seus compromissos. Você não precisa ficar toda hora. Então eu dou graças a Deus por aqueles que estão aqui nesse lugar, que têm sido fiel aos seus compromissos, aos seus dízimos e às suas ofertas. Por esse motivo, essa igreja está aqui nesse local para pregar a palavra, para desenvolver, crescer. E eu estou aqui como um educador religioso para desenvolver aquilo que Deus tem na sua vida. Amém, queridos? Eu vou chamar o querido Valdir, agradeço a Deus pela oferta, pelo dízimo, e depois eu vou chamar o nosso diácono Júlio. Eu estarei fazendo, ele fez aniversário dia 15 de março, meu sogro, o diácono Júlio, e nós estaremos abençoando, orando por ele. Deixa eu só dar uma lembrancinha aqui rapidinho. Isabel, por causa do tempo, nós temos a cantina, tá? É empadão, tem um tabuleiro desse tamanho, botaram lá na mesa, lá onde eu sento, eu pensei que era para mim. É o lanche do pastor, desse tamanho, né? Então, R$6, R$6 um empadão com um copo de refrigerante. É isso? Tá? Está no grupo da igreja, tá, irmãos? Alguns irmãos aqui, meu pastor aqui, está no grupo da igreja. Então, se você quiser, Leonardo, ó, um empadão abençoado com um copo de refrigerante por R$6. Estão precisando aqui de nosso irmão Lucas, é baixista. Estamos com um problema no baixo. Não então mais que baixo aqui. A gente precisa de adquirir. Então essa cantina justamente é para colaborar com a compra desse instrumento. Vamos orar com o nosso querido Valdir agora aqui pela oferta e pelo dízimo. Pai, te louvamos por cada irmão aqui presente. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida financeira e profissional de cada irmão. Te louvamos por cada porta aberta, por cada emprego, por cada real que tem entrado na vida de cada irmão. Nós te agradecemos pela generosidade que as pessoas têm contribuído. Espírito Santo, toca cada vez mais nos corações dos nossos irmãos. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos sustentado. É o Senhor quem tem sustentado essa comunidade. É o Senhor quem tem provido todas as coisas na vida de todos. Obrigado por tudo. Surpreenda-nos na nossa vida financeira. Surpreenda-nos na nossa vida profissional. Pai, te louvamos e te bendizemos pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. 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 É isso aí. A cantina vai ser lá embaixo, que a gente não gosta de aprender nada aqui no tempo, ao sair, vai estar lá embaixo. Cadê o diácono Júlio? Traga ele para cá, filho. Nós estaremos orando. Lembrando, irmãos, que toda segunda e terça, quinta-feira do mês, nós temos aqui o seminário nosso. Estou dando aula aqui. Vai estar aqui. Nós estamos dando aula, ministrando aula aqui de teologia. Começamos agora nessa quinta-feira, falando sobre a doutrina de Deus. Falamos já sobre a doutrina bíblica, né? Enfim, e agora estamos falando já falamos sobre biologia. E quinta-feira tiramos uma aula abençoada aqui. Tem cafezinho, tem 15 minutos para relaxar, tudo igual ao seminário mesmo. Nós estamos aqui ministrando essas aulas. Então, toda quinta-feira, segunda e terça quinta-feira do mês, nosso seminário teológico, estamos aqui aprendendo a palavra
do Senhor. Amém, querido? Aqui está a sua Júlia, em nome de Deus. Dá a sua Júlia. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus, aqui está o diácono Júlio, seu homem de Deus, seu homem que tem abençoado, Pai, a tua obra. Esse homem que com o silêncio dele, ele fala muito mais. Sim, através do silêncio dele e do seu testemunho. E nós queremos abençoar a vida do diácono Júlio agora, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu para ele dia 15 de março. Pai, nós abençoamos essa vida agora. Livra das doenças, livra das enfermidades. A tua palavra diz: praga alguma entrará na sua tenda. E nós oramos agora, Pai, abençoamos agora junto com a tua igreja, que tem essa autoridade, que a saúde possa prevalecer na vida do teu filho, que o teu poder se manifeste na vida dele. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos e te agradecemos, Pai, por mais um ano de vida na vida do seu filho, e nós fazemos assim, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Ele não gosta nem de ajudar não, né? Querido, vamos ficar de pé por gentileza. Deus abençoe esse culto hoje, amém, igreja? Deus abençoe. Deixa eu falar aqui rapidinho. Qualquer coisa que vem na cabeça aqui. A nossa agenda anual até junho já encontra-se no quadro de aviso. Todo aquilo que vai acontecer na igreja até junho. Depois a outra reunião para fazer de julho a dezembro. Mas até junho já está tudo ali. Sábado agora, Diácono André e Diaconisa Lira, que são responsáveis pelos cultos dos lares. Sábado agora. Oi? Ah, não vai ser agora não? Tá, viu? Já me entendeu. Não tem nada, você vai, não tem problema. Enquanto continua, você vai pregar. Alô, amém, igreja? Amém. Ela vai pregar na igreja lá do Pastor Ficuri. Logo ali naquele lugar abençoado no Chapadão. Abençoar aquele lugar lá, né? Ô Jéssica, continue vindo na igreja, firme. Deus tem uma obra na tua vida. E você sabe que esse lugar te dá oportunidade para você cantar o primeiro louvor e despertar você na adoração. Então Deus está falando com você agora, não como os profetas, é isso que eu te digo. Eu estou falando através da palavra de Deus. Continue firme, Deus tem algo a realizar na sua vida. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui neste lugar. Obrigado pela manifestação da tua glória nesse lugar. Obrigado pelas janelas que já se abriram, por portas que se abriram. Sim, Pai, eu te agradeço pelos milagres de cura agora, pelo milagre financeiro. Você vai ver algo extraordinário acontecendo na tua vida financeira, que vai falar: meu Deus, como isso aconteceu? Foi a palavra nessa noite, foi o poder de Deus nessa noite. Portas abertas para a tua vida, família sendo restaurada, família sendo curada, poder de restauração, de avivamento no teu ministério, no teu chamado. Hoje pessoas aqui foram restauradas, foram avivadas. Oh Pai, o poder de Deus se manifestou aqui nesse lugar. E nós te agradecemos. Por isso, leva-nos guardado por ti. Livra agora do homem maligno, do malfeitor, do assalto, do roubo, do acidente. Cumpra a tua palavra que diz que o anjo do céu acampa ao redor dos que ofendem e os livra. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E os abençoados